Boa noite a todos, meus irmãos. Peço que vamos abrindo as nossas Bíblias em Neemias, o livro que temos estudado, e que o possamos fazer no capítulo 3. À minha família, eu perguntei se tinham lido este capítulo e também vou perguntar aos irmãos se leram este capítulo. Já a semana passada fiz a mesma pergunta. Se alguém conseguiu ler facilmente, dou os meus parabéns. Se o quiser ler em voz alta neste momento, irá dar-me uma excelente ajuda. Nós vamos ler o capítulo 3 e também o capítulo 4, por isso vamos ler vários versículos seguidos. Peço a vossa máxima atenção e peço também que possam, o máximo possível, tentar entender por vós mesmos aquilo que o texto diz, para também estarem mais atentos e desejosos de entender o que o nosso Deus nos vai transmitir ao longo desta noite. Vamos ler todos juntos, meus irmãos, com calma, estes dois capítulos. Diz assim a palavra do nosso Deus, Neemias, capítulo 3. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução, até à Torre dos 100 e à Torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Marmote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, a cujo lado reparou Zadoqueu, filho de Banaá. Ao lado destes repararam os tecoístas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gebionita e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além de Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Junto dele, Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até ao muro largo. Junto a estes, trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado, reparou Gedaías, filho de Aramaf, defronte da sua casa. E ao seu lado, reparou Atus, filho de Azabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate, Moabe, como também à Torre dos Fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou-a Anum e os moradores de Zanoa. Edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha, até à porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bat-Haquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu. E lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro de Assud-Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Azubqueu, maioral da metade do distrito de Bat-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até ao açude artificial e até à casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele
repararam seus irmãos Bavai, filho de Anadad, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte de fronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até à porta da casa de Eliasib, o sumo sacerdote. Depois dele, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasib até à extremidade da casa de Eliasib. Depois dele, repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois, repararam Benjamim e Assub, de fronte da sua casa. Depois deles, reparou Azarias, filho de Maceias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele, reparou Binui, filho de Enadad, outra porção, desde a casa de Azarias até ao ângulo e até à esquina. Palal, filho de Uzai, reparou de fronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele, reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até de fronte da porta das águas para o oriente e até à torre alta. Depois repararam os tecoístas, outra porção, de fronte da torre, grande e alta, e até ao muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de fronte da sua casa. Depois deles reparou Zaduque, filho de Imir, de fronte da sua casa, e depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, de fronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de Orives, até à casa dos servos do templo e dos mercadores, de fronte da porta da guarda, até ao eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os Orives e os mercadores. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificámos o muro, e todo o muro se fechou até à metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os adotitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós orámos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai.
Lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltámos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Já estou a inventar, meus irmãos. É porque eu mais à frente vou dizer isso. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, te damos graças pela tua palavra, te damos graças por aquilo que tu nos vais transmitir nesta noite, sabendo que se vamos ouvir a tua voz, certamente o teu povo será edificado. Se conosco, abre também o nosso entendimento, para que nós possamos conhecer cada vez melhor a tua vontade, para podermos cumpri-la nesta terra que está caída em pecado, mas onde tu tens um povo sendo santificado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podemos tomar os nossos lugares, meus irmãos. Meus irmãos, este não é um texto fácil, não é? Não é um texto que seja emocionante à primeira leitura. É um texto que exige de nós alguma atenção maior e também muita paciência, não é? Mas tudo o que o nosso Deus determinou que ficaria colocado nas Escrituras, isso vai ser proveitoso para o povo de Deus ser edificado, mesmo que sejam listas de nomes parecendo intermináveis, mesmo que pareçam ser capítulos mais silenciosos que não têm assim tanto para nos transmitir. Até aqui no livro de Neemias nós vimos coisas muito importantes. No capítulo 1 vimos que Deus começa a restauração no interior, no coração do povo. Antes de levantar muros, Deus vai quebrar corações. Vimos isso, que antes de Deus reconstruir algo, Ele precisa quebrar. No capítulo 2, vimos que quando Deus prepara o coração do seu servo, Ele vai começar a abrir caminhos, não é? Vai mover autoridades, ou seja, moveu inclusive a vontade do rei, que deixou Neemias partir, e também providenciou a Neemias tudo o que era necessário. Nós vimos isso da última vez. Agora, hoje, nos capítulos 3 e no capítulo 4, vamos ver algo diferente. Vamos ver que a restauração ela deixa de ser apenas uma intenção, uma vontade, e ela começa a ser uma ação para Neemias e também para todos aqueles que estavam com Neemias. Então, para Neemias, esta ação que nós dizíamos que começa aqui, ela deixa de ser apenas em oração, não é? A vontade, ela começa em Deus, chega ao coração de Neemias, começa a ser desenvolvida na oração e agora ela vai deixar de ser apenas uma oração de Neemias e ela vai deixar também de ser parte do plano de Neemias quando caminhava até Jerusalém, mas passa a ser parte da vida real do próprio
Neemias. E quando a obra de Deus ela começa a ser parte da nossa vida, duas coisas vão acontecer. Em primeiro lugar, nós começamos a trabalhar, nós começamos a agir e, ao mesmo tempo, o inimigo ele também começa a reagir a essa mesma ação. E a grande pergunta de hoje à noite é como é que o povo de Deus continua algo quando a oposição aparece? Como é que a nossa obra ela deve ser continuada quando aparece oposição? Nós, da última vez, há uma semana atrás, entramos um pouco neste tema da oposição. Vimos que se nós não temos oposição, certamente nós não estamos a fazer as coisas corretamente. Mas, de facto, vamos hoje aprofundar-nos mais nisso. Talvez tu estejas a pensar, tal como eu pensei, erradamente, o que é que este capítulo que nós lemos, o capítulo 3 principalmente, ele pode dizer à minha vida? O que é que eu posso retirar deste capítulo 3, onde eu leio 39 nomes e que nenhum dos nomes eu daria aos meus filhos? Não é? Como é que é possível? É exatamente isso que nós vamos descobrir. Eu sei que há alguns irmãos que gostam destes nomes mais antigos, assim, um pouco mais fora do comum. Não tem nada de errado. Eu só disse eu, não é? Então o primeiro ponto é que Deus restaura o seu povo e Ele faz isso em todo o tempo. Estejamos nós muito bem, estejamos nós muito mal. Deus restaura o seu povo em todo o tempo. Então, quando lemos o capítulo 3, a primeira impressão pode ser: isto é só uma lista de nomes, isto é só uma lista de nomes difíceis de entender, que nós nem sequer os conhecemos para nós podermos ligar uns aos outros, mas essa lista não está na Bíblia por acaso, é intencional. O texto não diz Neemias construiu os muros, não é? O texto vai dizer toda a gente que fez parte desse processo. 39 nomes, nós não estamos assim tão longe desse número. Às vezes podemos pensar, bem, é um número imensa gente. 39 nomes, foi o que nós lemos. Estamos a caminhar para lá. Então, meus amados, Deus restaura o seu povo em todo o tempo. Mas quando nós dizemos esta frase simples, nós não podemos pensar que o povo é um homem. Não. O povo é várias pessoas. E Neemias sabia disso. A Bíblia diz, os sacerdotes edificaram, os levitas edificaram, os chefes edificaram, as famílias edificaram. Durante o texto nós vemos sempre grupos de pessoas. Embora lêssemos 39 nomes comuns, não está ninguém na casa de banho? Quem é da recepção não está? Ok. Nós sabemos que a Bíblia fala de vários grupos de pessoas e isso leva-nos a uma unidade. Uma unidade que ela é inseparável, mas ao mesmo tempo não quer dizer que são pessoas somente sinónimas. Não. Deus escolheu restaurar Jerusalém usando um povo inteiro, não apenas um herói isolado. Às vezes nós gostamos de ser esse herói. Às vezes nós gostamos de chegar à igreja e de demonstrar a grande e maravilhosa obra que nós fizemos sozinhos. E somos tolos quando assim nós o fazemos ou quando assim nós o queremos fazer, porque certamente será uma obra mais fraca, mais frágil do que se for uma obra feita por um povo inteiro. Então Deus escolhe sempre restaurar usando um povo, não um herói isolado. Reparem que Neemias quase desaparece totalmente deste texto. Embora nós no primeiro capítulo e no segundo nós tivéssemos falado Neemias ouviu, Neemias orou, Neemias falou com o rei, Neemias voltou a orar a Deus, Neemias. Mas chegamos aqui e nós vamos ver que quase Neemias desaparece do texto. Neemias, ele está a organizar, mas ele não está a aparecer. Isto é intencional, não é? Obviamente a ênfase que o nosso Deus tinha em restaurar o povo de Israel não era Neemias sobressair. E Deus colocou isso no próprio Neemias. Deus está a ensinar-nos que a obra não vai girar em torno de um só nome.
não girou em torno de Neemias, nem vai girar em torno do nome do nosso pastor, do nome de alguém de referência nacional ou internacional, mas vai girar em torno da fidelidade de um povo, não somente de um. E isto é profundamente bíblico, meus irmãos. A obra de Deus nunca foi feita por uma só pessoa. Ela sempre foi feita por meio de um povo chamado por Deus, um povo que teme a Deus, um povo que obedece a Deus. Na igreja, é verdade, nem todos pregam, nem todos lideram, nem todos aparecem, mas todos servem. Ainda nós, no sábado, tivemos o nosso tempo no nosso dia de cooperadores e nós vimos exatamente isso. Alguém fazia a pergunta, como é que nós vamos servir, ou como explicar que alguém que não está a servir de uma maneira oficial, na mesma está servindo a igreja. Meus amados, nós sabemos isso. O facto de nós nos reunirmos, nós orarmos, nós cantarmos todos juntos, isso já implica um serviço comunitário. Então, a igreja, vamos olhar para a igreja não como um palco, mas como um corpo. E foi isso que Neemias fez em Jerusalém. Neemias sabia que ele ia ser um homem ouvido, porque ele estava a ser chamado da parte de Deus. Neemias sabia que tinha de chegar àquele lugar e reunir homens e ser ouvido por aqueles homens. Aqueles homens teriam de ouvir Neemias, mas Neemias não queria ser o palco da restauração. Então, quando o corpo entende que nenhum deve ser o palco, aí a obra começa a avançar. Reparem no que é que seria se todos estes homens pensassem que Neemias estava a evidenciar, ou se Neemias realmente se quisesse evidenciar. Certamente tantos homens iriam entrar em confusão e em conflito uns com os outros, porque se tu queres brilhar, eu quero brilhar, e assim torna-se muito complicado. Mas não. Num corpo, se só um membro trabalhar, o corpo vai adoecer. No nosso corpo físico isso acontece. Assim também acontece na obra do nosso Deus. Se só uma pessoa servir na igreja, a igreja é uma igreja doente. Se só no momento da pregação quem está a pregar é que está a servir a igreja ela adoece porque ela não é alimentada, ela não é edificada. Então Deus nunca chama a igreja a ser uma plateia durante 30, 40, 50, uma hora. Não. Mas Deus chama a igreja para ela ser participante da obra de Deus. Reparem também noutra coisa que o texto repete várias vezes. De fronte da sua casa, ao seu lado, junto à sua porta. Isso ensina-nos algo muito prático. Deus não pediu que todos fizessem tudo. Deus apenas pediu fidelidade onde eles estavam. Reparem, se nós fizermos aquilo que nós temos para fazer com fidelidade onde nós estamos, meus amados, a obra avança. Isso vai nos trazer descanso. Nós vamos olhar para o nosso irmão e vamos saber, este meu irmão está a fazer o trabalho. Eu estou a fazer o trabalho. A obra avança. Nem todos precisam estar em todo o lado. Nem todos precisam saber fazer tudo. Nem todos têm o mesmo dom para fazer todas as coisas. Deus chama-nos apenas a sermos fiéis onde Ele nos colocou. Também falávamos neste dia dos cooperadores, de quem serve a igreja. Nós falávamos às vezes da tristeza ou da amargura de nós não servirmos num lugar que nós queríamos servir. Meus amados, se nós olharmos para onde nós estamos e cumprirmos o nosso serviço, nós vamos estar a fazer a mais alta coisa que nós podemos fazer. Alguns podem servir na liderança, outros vão servir apenas no cuidado fraternal, outros vão servir no ensino, outros vão servir apenas na oração, e até pode ser na oração secreta em suas casas. Outros num serviço silencioso que quase ninguém vê, que pode ser apenas abrir a porta e trancá-la, protegendo assim este espaço dos inimigos. Que nós vamos ver que isso não é algo que demonstra desconfiança no Deus soberano, é algo que demonstra sabedoria do povo zeloso. Então a igreja cresce quando cada um faz a sua parte, mas não apenas isso, quando cada um faz a sua parte em fidelidade ao nosso Deus. O texto também nos mostra diversidade. Neemias vai mencionar sacerdotes,
governantes, comerciantes, ourives, perfumistas, homens, mulheres. Deus não usa apenas uma gente religiosa ou com apenas um status superior. Não. Deus usa pessoas comuns como usa pessoas não comuns. Deus usa pessoas com trabalhos mais honrosos como Deus usa pessoas com trabalhos mais simples. Pessoas com histórias diferentes. Então, unidade bíblica não é uniformidade. Nós não encontramos nas Escrituras que nós temos de ser todos iguais, temos que vestir todos a mesma roupa, que temos de andar todos da mesma maneira. Não, meus amados. A diversidade deve ser também colocada em prática no serviço ao nosso Senhor. Amém? Mas o texto, e aqui há sempre um mas, o texto também é honesto. No versículo 5, nós vamos ler: os seus nobres não sujeitaram o pescoço ao serviço. Ou podemos ler, para entendermos mais o contexto: ao lado destes repararam os tecoístas, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Meus amados, nem todos participaram. Nem toda a gente que existia participou da obra. Nem todos, basicamente, é isto que significa, nem todos obedeceram. Isto ensina-nos algo muito importante. Há diversidade no povo de Deus, sim, mas nem tudo pode ser diferente. Reparem, nem sempre quem tem posição é quem tem disposição. Nem sempre quem tem oportunidade é quem efetua. Não é assim. Isso não é novo para nós. Acontece em Neemias e acontece hoje na igreja. Às vezes nós olhamos e pensamos, bem, esta pessoa tem tudo para poder fazer isto, tem tudo para poder servir mais e melhor. Às vezes o ter tudo não quer dizer que tenha algum bem material. Às vezes pode ser ter cabeça para isso. Às vezes pode ser ter tempo para isso. E o que é que nós fazemos quando alguns não se envolvem à nossa volta? O que é que nós fazemos quando olhamos para uma pessoa à nossa direita, à nossa esquerda, e não se envolve na obra? Será que nós paramos? Será que nós desanimamos? Será que nós cruzamos os braços? Reparem, talvez nós, antes de lermos, nós iríamos pensar, bem, se está alguém junto de nós e não está a avançar com a obra, nós temos de acalmar, temos de parar e puxar a pessoa. Reparem, não podemos descontextualizar a Bíblia. Vejam o cenário de guerra que está a acontecer em Jerusalém com Neemias. Não era tempo de dar um sermão de bebé a adultos rebeldes. Não era tempo disso. Então a obra tinha que continuar, tal como acontece muitas vezes hoje em dia na igreja. Porque a obra ela não ia depender da disposição dos homens, mas ela ia depender da fidelidade de um povo e da fidelidade de Deus. E Neemias sabia isso. E o importante, a obra continuou mesmo assim. A obra vai continuar se tu ficares de braços cruzados. A obra vai continuar se tu não estiveres disposto a fazer o que tens de fazer. Meus amados, Deus não vai parar o mundo por causa de ti. Deus não vai parar o mundo porque tu decides viver coisas que já não deverias viver. Deus não vai parar o avanço da Igreja Evangélica Reformada Dom se tu decides fazer coisas que eram coisas que nós já deveríamos ter deixado lá para trás há anos. Não. Repara, a obra da Igreja Evangélica Reformada Dom não vai parar por causa disso. Tu sim, já estás parado. Então nós não podemos parar a obra de Deus por causa de quem não se envolve nessa mesma obra. Não podemos também desanimar por causa dessa mesma resistência. E olhamos para Neemias e nós entendemos isso. Não podemos sequer medir a fidelidade da igreja por aqueles que não têm essa mesma fidelidade. Deus trabalha com aqueles que se dispõem para essa obra. E quando a obra começa, a oposição vai surgir. Então nós temos de olhar para o capítulo 3, onde vemos imensos homens, imensas mulheres,
de diferentes áreas, também diferentes condições sociais e económicas. E temos de olhar apenas com um filtro. Quem está disposto e quem não está. Quem está disposto a enfrentar o inimigo e quem não está. Deixem-me dizer, aqueles que não estão dispostos a enfrentar o inimigo estão sem saber a enfrentar o que já venceu. O segundo ponto, quando a obra começa, a oposição surge. No capítulo 4 vai acontecer algo previsível, que nós já falamos. Quando Sambalate e Tobias ouvem que o muro está a ser edificado, o texto vai dizer que eles indagaram, zombaram, desprezaram essa mesma obra. E reparem, ainda não havia violência neste momento. Ainda não havia uma perseguição física. Mas o ataque já estava a ser iniciado. O ataque ele começou na mente e também no coração. Eles estavam a zombar, nós vimos isto já na última semana. Eles estavam a ironizar aquilo que estava a acontecer, a desprezar. Inclusive eles diziam comentários para desanimar. Que fazem estes fracos judeus? Perguntavam eles, numa pergunta apenas para ridicularizar o que acontecia. Que fazem estes fracos judeus? E depois ainda vão usar uma metáfora, dizendo que até uma raposa, se subir àqueles montes, se subir àqueles muros, eles acabariam por cair. Meus irmãos, isto continua a ser atual nos dias de hoje. A oposição à obra de Deus, raramente ela começa com pancadas. Raramente ela começa de uma forma física. Mas começa com palavras, começa com críticas, começa com desânimo. Às vezes vem em forma de comentários dizendo isso não vai resultar. Já tentaram fazer isso antes aqui neste bairro e não resultou. Para que tanto esforço? Não vale a pena. Meus amados, pode começar destas maneiras, mas também pode começar inclusivamente com quem tu te dás. Repara, se tu não queres ouvir certos comentários, foge desses comentários. Se sabes que estás com um certo tipo de pessoa que está contra a obra de Deus, te vai expor a esses comentários, deixa-me dizer-te, tu não és forte o suficiente para ouvi-los. Quando a igreja começa a funcionar, quando o povo começa a servir e quando a obra começa a avançar, o inimigo, ele tenta primeiro enfraquecer ainda mais o mais fraco. O inimigo tenta enfraquecer o mais fraco. Se já estás fraco, facílimo é para o inimigo. Depois disso, ele pega em ti, tu já estás cá dentro, vais minando. E é esse o objetivo do inimigo. Mas repara, quando Neemias ouve essas coisas, Neemias faz apenas uma coisa. Ou melhor, faz duas. Neemias vai ignorar o que acontece e ele vai prosseguir. E a forma como Neemias prossegue é de uma forma que nós já conhecemos. Terceiro ponto. O povo responde com oração e perseverança. A reação de Neemias é a reação mais importante que nós temos visto desde o início deste estudo. Ele não discute com os inimigos. Ele não responde a mensagens dos inimigos. Ele não tenta defender-se dos inimigos. Ele não entra em polémicas nas redes sociais com os inimigos. Ele não entra num bate-boca com perguntas e respostas teológicas. Ele mais uma vez faz apenas uma coisa. Ele ora. Uma oração curta, uma oração direta, mas uma oração teologicamente forte, dizendo: ouve, ó nosso Deus, capítulo 4, versículo 4, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles. Reparem, Neemias, ele sabe que está numa guerra, sabe que há inimigos, e Neemias diz mesmo: Deus, trata com eles. Eles estão a tentar destabilizar completamente a tua obra, o teu povo. Trata com eles. E Neemias vai dizer: cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz que seja um despojo numa terra de cativeiro. E mais à frente, no final do capítulo 4, Neemias vai dizer: quando ouvirem a trombeta, corram para onde está de onde vem esse som, porque Deus mesmo vai eliminá-los. Meus irmãos, depois o texto
vai dizer algo belíssimo. Assim edificamos o muro. Edificamos o muro, perdão. Assim edificamos o muro. Como? Respondendo ao inimigo. Respondendo com coisas que nós achamos que resultam. Não. Orando a Deus para Deus matá-los. Orando a Deus para Deus eliminá-los. Reparem. Neemias diz, versículo 6, assim edificámos o muro e todo o muro se fechou até metade de sua altura. E o porquê, mais importante, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Tu tens mais ânimo para construir o muro ou para responder aos inimigos? O que é que te dá mais ânimo? É construir o muro ou responder aos inimigos? Meus irmãos, isto é nada mais do que fé na prática. Não é vamos orar e descansar no Senhor, tão religiosos que nós somos. Também não é vamos trabalhar e não temos tempo para orar. Não. Mais uma vez, Neemias nos demonstra que é oração com trabalho. Eles oram, mas eles também continuam a trabalhar. É o equilíbrio bíblico que nós entendemos neste texto. Há igrejas que só oram e nunca agem, mas também há igrejas que só agem e nunca oram. Neemias vai nos mostrar o caminho bíblico perfeito. É a dependência de Deus que leva à oração e a perseverança na obra, que é a resposta do trabalho. Meus irmãos, há pessoas que usam a oração como desculpa para não fazer a obra. Estava a orar. Há pessoas que usam a ação como desculpa para não depender. Estava a fazer a obra, não tive tempo de orar. Neemias não aceita nenhum dos extremos. Neemias não aceita alguém que meta uma pedra que seja, que não ore. Mas também não aceita pessoas em oração que não coloquem pedras. Todos eles oravam e todos eles continuavam a trabalhar. Quarto ponto, vigilância e perseverança quando a oposição aumenta. Reparem, parece que nós estamos a entrar num túnel onde cada vez nos aproximamos mais das coisas. Reparem como a nossa própria visão, ela é assim. Nós, ao longe, parece que as coisas são pequenas, mas quando nos aproximamos, as coisas vão ficando maiores. E assim é a oposição. Quanto mais a obra nós vamos fazendo, a oposição começa a crescer, a crescer, a crescer e a aumentar. E a oposição, ela não para, ela não diminui, ela aumenta. Agora vai haver conspiração. Há uma ameaça real. E também há medo real por parte daqueles homens. E o que é que o povo faz? Eles não abandonam a obra. Mas também não são ingênuos como os falsos crentes de hoje em dia. Não, nós não. O que eu dizia no início, nós deixamos a porta aberta. Nós já pensámos assim. Nós deixamos a porta aberta para se o mendigo precisar dormir lá durante a noite. Não. O texto vai nos mostrar vigilância. Vai-nos mostrar organização, vai-nos mostrar unidade e também prontidão. Eles trabalham com uma mão, segurando a arma, e com a outra. Eles trabalham com uma mão e com a outra eles seguram a arma. Não é? Neemias vai dizer algo. No versículo que eu vos dizia, versículo 20. O nosso Deus pelejará por nós. Ou seja, o nosso Deus lutará por nós. Esta é a grande... Para mim, este é um dos versículos essenciais de todos estes capítulos que nós temos estudado. Este versículo fala muito mais do que aquilo que nós entendemos quando o lemos a primeira vez, a segunda, a terceira e a quarta. E vamos ler novamente, versículo 20, capítulo 4. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter connosco. O nosso Deus pelejará por nós. Meus irmãos, a vida cristã não é confortável. Mas a vida cristã, ela exige uma vigilância. Exige perseverança. Exige confiança em Deus. Mas também exige responsabilidade. Reparem, o homem que Deus chama para restaurar Jerusalém. Ele antes deste versículo vai dizer que e o que tocava a trombeta, versículo 18, estava junto
de mim. Reparem, ele estava no sítio para onde as pessoas deveriam correr, caso acontecesse algo mais grave. Então há responsabilidade. Eles também confiam em Deus, mas não cruzam os braços nisso. Eles trabalham. O facto de nós confiarmos em Deus e não ficarmos quietos, isso é sinónimo de que nós confiamos em Deus. Porque se nós dizemos que confiamos em Deus e paramos, isso apenas quer dizer que nós confiamos em nós mesmos. Porque Deus não nos diz para nós pararmos. Deus diz para nós trabalharmos. Diz amém, Pai, porque a gente olhou para ti para ver se tu dizias amém ao que eu estava a dizer. Só assim para ficar mais leve, porque é muita informação hoje. Mas reparem, o facto de nós confiarmos, mas não ficarmos parados, pelo contrário, trabalharmos mais ainda, isso é resultado de uma maturidade espiritual que não pedimos nem exigimos, entre aspas, a quem inicia a sua fé, mas a quem já está na obra de Deus há vários tempos, há vários anos. Isso tem que acontecer. Confiar em Deus não é sermos imprudentes. Confiar em Deus não é fechar os olhos e aí vou eu. Fecha os olhos e acelera. Não. Mas confiar em Deus também não é fechar os olhos e travar. Confiar em Deus é abrir os olhos e enfrentar o perigo. É agir com responsabilidade, sabendo que Deus é soberano. E este versículo 20 tem uma grande importância. Neemias não está a falar num momento confortável. O cenário é basicamente este. O muro ainda não está terminado. O povo certamente já está cansado. A ameaça é cada vez mais real, cada vez mais certa. O inimigo pode atacar a qualquer momento. E cada família estava espalhada por diferentes partes do muro. Humanamente falando, Jerusalém estava vulnerável. E é neste contexto que Neemias diz, o nosso Deus pelejará por nós. Quando parece que já não há mais forças, mas ainda assim tu tens de lutar, Neemias vai dar o centro da vida cristã. O nosso Deus, Ele lutará por nós. Isto é importante. Reparem, não é discurso de vitória fácil que Neemias está a fazer. Não é negação do perigo que é iminente. E também não é espiritualizar o momento de guerra. Neemias reconhece o risco. Mas ele reconhece o risco, ele organiza o povo, ele dá armamento aos trabalhadores e só depois de ele fazer tudo isso, ele afirma a confiança que todos devem ter em Deus. De que é que serve tu dizeres que confias em Deus se não estás minimamente preparado para o que poderá vir? De que é que serve, meus irmãos? Por isso mesmo nós não podemos evangelizar dizendo que a vida das pessoas ficará melhor, embora a vida fique melhor. Mas as pessoas não entendem o que é isso. Se Neemias tivesse começado ao contrário, dizendo o nosso Deus lutará por nós, aqueles homens já não iriam querer mais armas. Eles já não iriam querer sequer estar no local de risco. Não, mas Neemias faz o contrário. Ele primeiro dá as armas, nós temos de combater. Vai haver risco, nós temos dia e noite, nós temos de estar prontos. Mas o nosso Deus, Ele lutará por nós. Meus amados, Neemias conhecia a aliança do nosso Deus, por isso ele pode dizer que Deus lutará. É o Deus que escolheu aquele povo, que fez as promessas, que os trouxe do exílio e que iniciou também a restauração. Por isso Neemias tinha a certeza do que acontecia. Neemias basicamente está a dizer, este não é um Deus distante de nós. O Deus que já esteve longe, Ele não está mais longe. É o Deus que se comprometeu connosco, que me disse que iria reedificar e restaurar esta cidade. Então a confiança de Neemias não estava na força do exército, mas estava no próprio Deus. E quando Neemias diz, lutará por nós, o que é que isso significa? Deus como o guerreiro principal. Esta expressão, ela aparece em Êxodo, em Josué, Juízes. Isso não significa que o povo não deve lutar, como já falámos. Significa apenas que a vitória não depende do povo. O povo constrói, vigia e até luta, se for necessário, com as armas. Mas quem garante o resultado final não é o bom desempenho do povo, mas é sim o nosso Deus. Isto é aquilo em que a nossa fé reformada crê.
soberania do nosso Deus. Neemias não diz, talvez Deus nos ajude, talvez Deus nos vá estender a sua mão. Não. Neemias diz, Deus lutará. Neemias tinha uma certeza, não tinha a probabilidade de que isso acontecesse. Então, meus irmãos, quando Neemias diz, o nosso Deus lutará ou pelejará por nós, ele não está a dizer que o povo poderia largar todas as ferramentas. Não, eles continuaram a trabalhar, continuaram a vigiar, continuaram também atentos a todo o perigo, mas eles sabiam algo fundamental. O sucesso da obra não dependia das suas forças, mas da fidelidade de Deus. E somente quem é maduro na fé consegue entender isto. Consegue entender que tem que lutar, mas o sucesso da vitória não é dele. É trabalhar como se tudo dependesse de nós, sabendo que no fim tudo depende de Deus. É assim que o povo de Deus deve trabalhar. Quem está lá fora pensa, bem, mas fazem. É como se tudo dependesse de nós, mas nós sabemos que tudo depende de Deus. E meus irmãos, quantas vezes queremos que Deus lute por nós, enquanto nós apenas cruzamos os nossos braços? Ou então trabalhamos tanto como se Deus não tivesse de fazer nada. Nós somos desses dois extremos. Neemias vai nos mostrar o equilíbrio. Mãos que trabalham, mas os nossos olhos estão em Deus. Neemias diz, o nosso Deus lutará por nós. No Evangelho vemos isso de forma perfeita. Na cruz, Cristo lutou a batalha que todos nós merecíamos lutar. Ele venceu o pecado, venceu Satanás, venceu a morte. Meus amados, a maior batalha já foi vencida. Por isso hoje a nossa batalha, ela já foi vencida também. A igreja, o nosso trabalho, a igreja ela vai perseverar. E a igreja tem de enfrentar a oposição. Mas, meus amados, nós temos de mudar os nossos olhos. Temos de mudar a nossa intenção na luta. Nós não lutamos para vencer. Nós já lutamos a partir de uma vitória já conquistada. Quando Neemias diz, o nosso Deus lutará por nós, ele está a lembrar ao povo de que a obra de Deus nunca dependeu da força do homem, mas sempre da fidelidade do Senhor. Então, quando nós lutamos, nunca lutes para vencer. Luta sempre firmado na vitória de Cristo. Tudo isto em Neemias aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tal como nós já fizemos das outras vezes. Neemias organiza um povo para edificar os muros. Cristo está edificando a sua igreja. Então, meu amado, não temas. Não temas. Também não penses que a promessa é uma promessa fácil. Não. Em lado nenhum nas Escrituras nós vemos que a nossa promessa, o que nós temos da parte de Deus, seria fácil para nós. Nós não temos a promessa de que tudo será fácil na nossa vida, mas temos a promessa mais importante, a promessa da vitória. A cruz em Cristo parecia a derrota maior, a derrota final, mas era a vitória. Assim também a obra da igreja. Neemias trabalhou com pedras mortas, mas Cristo, Ele trabalha connosco, pedras vivas. Ele mesmo nos chama assim. Neemias, ele enfrentou oposição, claro que sim, mas o nosso Cristo suportou tudo de uma maneira que nós não conseguimos imaginar. E é por isso que a igreja hoje em dia ela pode continuar. É porque nós temos o exemplo perfeito de Cristo que nós podemos avançar. E é por isso que a obra não para. É por isso que nenhuma oposição tem a última palavra contra a igreja de Cristo. Como é que nós vivemos isto hoje, meus irmãos? Neemias 3 e Neemias 4 vão nos ensinar que Deus usa todo o seu povo. Por vezes, dentro do povo, há pessoas que não são povo. E nós vimos isso. O que fazer com esses? Deixá-los ir. Pedir ao próprio Deus que os tire, que os afaste de nós, para não nos atrapalhar.
cada um no seu lugar, a obra certamente será cumprida. Mas ao mesmo tempo temos a certeza da oposição. Mas Deus sempre nos irá sustentar em todas as coisas. A pergunta final não é: estás a fazer o mesmo que os outros? Obviamente é uma pergunta importante, porque às vezes nós precisamos fazer apenas o que nós temos de fazer. Mas a pergunta principal de hoje é: estás a ser fiel onde Deus te colocou? Não queiras ambicionar o lugar do outro. Tens de querer apenas cumprir a vontade do Pai, onde Ele já te colocou. Será que estamos a trabalhar juntos como Igreja Evangélica Reformada Dom, ou será que trabalhamos como individualistas? Outra pergunta: será que estamos preparados para a oposição? Será que nós conseguimos discernir o que é oposição ou não? Será que nós conseguimos olhar e ver: este é do meu lado, este não é do meu lado? Será que nós estamos confiantes de que Deus luta por nós, mas que isso não significa que nós não temos de lutar também? Meus amados, quando Deus começa uma obra, Ele não apenas a termina, mas Ele sustenta em toda a guerra. Nenhuma oposição vai poder impedir aquilo que Deus decidiu restaurar. É isso que nós aprendemos em Neemias 3 e em Neemias capítulo 4. Um povo determinado que encontra oposição, primeiramente numa oposição mais calma, somente com palavras, pensamentos, ideias mandadas para o ar, gozo. Mas essa oposição não fica por aí. Essa oposição poderia chegar para Satanás. Poderia chegar a fazer isso. E infelizmente, para os mais fracos, essa oposição mais frágil, mais fraca, mais banal, muitas vezes resulta. Mas nós temos que ser um povo forte, firme, que pode vir a oposição maior. E nós estamos prontos para enfrentar. Por isso a ideia de criarmos meninos, meninas, criarmos Mateus a serem Matias. Matias não é o nome Matias, é serem Mastias. Essa não é uma ideia bíblica. Nós temos de ser homens que são capazes de enfrentar o inimigo. E o inimigo pode vir de várias maneiras. E mulheres, sede prudentes no que vocês mais caem. A vossa língua e o vosso ouvido. Hoje em dia, os vossos olhos. Meus amados, cumpramos todos a obra de Cristo. Amém? Deixem-me orar por vocês nesta noite. Deus Pai, te damos graças pela palavra que tu nos pregaste nesta noite. Te agradecemos pelo povo que tu escolheste para ti. O povo que hoje se reúne neste lugar. Nós te damos graças. Ao mesmo tempo, queremos pedir que tu possas fazer esta obra na nossa vida. Que tu nos possas edificar, centrar em ti. Senhor, que tudo seja para a tua honra e glória, mas também para a nossa edificação. Senhor, que a tua igreja possa crescer em sabedoria, em unidade, mas também possamos estar cada vez mais firmes naquilo que é a tua vontade, nas tuas escrituras, no Evangelho de Cristo, e que o Santo Espírito se contente connosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.